Eu escolhi para fazer o fechamento deste pedaço das 7 igrejas, depois de passar por Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, esse sítio arqueológico onde ficava a casa de João. Tem também a igreja de São João e aqui está também o túmulo de João. Este é o lugar de onde eu vou falar para você sobre o encerramento deste tema que tem a ver com as 7 cartas às 7 igrejas do Apocalipse. Chegamos ao final de nossa jornada pelas 7 igrejas do Apocalipse. Essa viagem nos dá a capacidade de tecer algumas poucas conclusões. Passando pela desejável Éfeso, sentindo o perfume de mirra em Esmirna, subindo a elevação de Pérgamo, recebendo e percebendo o cheiro suave de Tiatira e cantando os cânticos de alegria de Sardes, vivendo o amor fraternal de Filadélfia, chegamos finalmente ao julgamento do povo de Deus em Laodiceia. Penso que você acabou descobrindo que o Apocalipse é uma bárbara revelação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que cuida de sua igreja, e não um livro cheio de bichos. João dedicou o livro às 7 igrejas da Ásia, hoje Turquia. Por mais ou menos uns 2000 anos, os estudiosos têm imaginado por que uma mensagem tão importante seria enviada a essas 7 igrejas, já que elas não eram as mais importantes nem mesmo em seus dias, quanto mais agora. É verdade, Éfeso era uma cidade líder de seu tempo, mas a igreja de lá era pequena e assim eram as outras. Por que o livro não foi escrito, por exemplo, para a igreja de Roma ou para a igreja de Jerusalém, onde tudo começou? A resposta está na descoberta de que as cartas que estão nos capítulos 2 e 3 do livro de Apocalipse têm um propósito representativo, bem como um propósito específico. Elas podem, na verdade, ser lidas com diversos níveis de aplicação. Permita-me mostrar a você alguns desses níveis. O primeiro é histórico. As 7 igrejas realmente existiram e cada uma tinha experiência com o problema em particular que o Senhor Jesus mencionou quando ditou as cartas a João. Segundo, já que todas as igrejas deveriam ler todas as cartas, todas elas eram também admoestações para todas elas. E em terceiro, como tanto o desafio quanto a promessa com que cada carta termina são pessoais e não corporativos, as cartas eram para indivíduos, assim como para as congregações também. E quarto, lidas na ordem em que aparecem, elas retratam a história da igreja em todos os tempos. O Senhor Jesus começa cada uma das cartas com um dos muitos títulos que lhe são atribuídos no livro do Apocalipse. Cada título revela alguma coisa do seu caráter e também uma pista da igreja. O nome de cada igreja também contém uma pista. Umas poucas curiosidades sobre as 7 cartas para as 7 igrejas. Das 7 cartas, 2 não contêm nenhuma crítica. São as igrejas de Esmirna e Filadélfia. Outras 2 não contêm nenhuma menção honrosa. São as igrejas de Sardes e Laodiceia. E uma delas não recebe admoestação, mas tem 2 críticas. É a igreja de Pérgamo. Creio que você está esperando eu dar o meu parecer depois de ter passado pelas 7 igrejas, não é mesmo?
O que eu vi e senti, embora sejam coisas muito pessoais, eu penso que posso compartilhar para o bem daqueles que quiserem ouvir, quiserem aprender. Quando você mergulha num mundo que pensa ser conhecido, mas acaba descobrindo que conhece muito pouco sobre ele, é evidente que algumas reações apareçam, alguns sentimentos e também algumas conclusões. Bom, vamos lá então. O primeiro sentimento é de que há um Deus que está acima de todas as coisas, de todos os acontecimentos, que sabe tudo e está conosco, independentemente das nossas escolhas. Nessa jornada, pude perceber que quando as pessoas permitem que Deus seja Deus em sua vida, a vitória é certa, mesmo em face da morte, como foi, por exemplo, o caso de Policarpo, bispo da cidade de Esmirna, que morreu queimado por causa da sua fé em Jesus aos 86 anos de idade. Quando disseram para ele renunciar a Jesus e viver, ele simplesmente disse: sirvo a meu Jesus por 50 anos e ele nunca falhou comigo um só dia. Como eu o negaria agora? Compreendi plenamente o que significa Apocalipse 2:10, que diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Não é só na hora da morte, é a vida toda. Outra sensação que invadiu a minha vida foi a de que as fortalezas caem, os templos são destruídos, o tempo destrói as coisas, mas Deus permanece para sempre, a sua palavra permanece para sempre. Ao ver, por exemplo, as colunas do templo de Ártemis em Sardes, eu me perguntei: quem é mesmo Ártemis? Nada, ninguém, mas Deus é Deus. Se essa deusa não conseguiu sequer sustentar o seu templo de pé, como poderá ela auxiliar algum adorador? Não pode, ela não existe, mas Deus existe. Faria bem recordar o que diz o Salmo 46, verso 1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Não posso deixar de falar sobre a visão de como o poder deste mundo aqui é fugaz. Quantos imperadores, reis e governantes, políticos ou religiosos, já passaram por esse mundo nesse período que cobre as 7 igrejas? Alguns eram tão rudes que mandavam matar os cristãos. Onde estão esses poderosos hoje? Não estão, não são, viraram pó. O fim deles nesta vida não foi diferente do fim daqueles que eles mandaram matar ou permitiram que fossem mortos pelas feras. Só há uma diferença entre eles. Os servos de Deus estão descansando no Senhor Jesus, aguardando o dia da ressurreição dos justos. E eles? Os poderosos, os déspotas, os criminosos, os insanos, estão no pó, aguardando o dia para serem destruídos completamente, para sempre. Todos aqueles que foram destruídos por sua fé, pessoas como Wycliffe, Hus, Jerônimos, Valdenses e tantos outros, milhares, eram homens e mulheres dos quais o mundo não era digno. Hebreus 11, 38. Também não pude deixar de pensar que o ser humano não sabe adorar e nem escolher quem ou o que adorar. Na Acrópolis, em Pérgamo, hoje Bérgama, debaixo de umas árvores, está o espaço que era ocupado pelo altar de Zeus. Quantos sacrifícios, inclusive humanos, quantos foram feitos ali? Zeus era o deus dos deuses para os gregos e os romanos o adotaram como sendo Júpiter. Mas onde está hoje o altar de Zeus? Foi desmontado e montado em Berlim, no museu que leva o nome de Museu de Pérgamo, onde estão também partes dos muros de Babilônia. Só Deus merece nossa adoração, ninguém mais, só Deus.
Só que o inimigo, através de suas multiformes artimanhas, desvia a mente do ser humano do que é principal. Faz muito sentido o que Deus disse e Isaías escreveu em Isaías 45, 22, olhai para mim, diz Deus, e sede salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. E a última lição para encerrar: como as coisas que o Senhor Jesus mandou João escrever lá no primeiro século, elas se cumpriram ao pé da letra, eu posso entender que as demais que foram escritas também se cumprirão. Estão exatamente diante de nós os dias quando as demais profecias do livro de Apocalipse haverão de se cumprir aos nossos olhos, diante de nós. A perseguição, por exemplo, descrita no capítulo 13, quando as duas bestas se unem para perseguir o povo de Deus, o remanescente de Deus. Nós não desejamos a perseguição, mas ela virá. E eu estou ansioso por ver se cumprir, por exemplo, Apocalipse 18, quando pessoas de todas as partes do mundo e de todas as classes e religiões vão aceitar o chamado para então saírem de Babilônia. Assim como as estrelas no vasto circuito de sua indicada órbita, os desígnios de Deus não conhecem adiantamento nem tardança. O desejado, página 32. E lembre-se que Jesus prometeu em Apocalipse 22, 7, eis que venho sem demora. Estou ávido por ver se cumprir Apocalipse 21, onde a palavra afirma que Deus fez um novo céu e uma nova terra. Aleluia! Quero ver a cidade de Deus, a Nova Jerusalém, e juntamente com a minha família e os meus amigos, quero ouvir de Jesus as boas-vindas dizendo, vinde benditos de meu Pai. Quantas vezes temos chorado nessa vida de dor e sofrimento? Quando vamos a um hospital ou a um cemitério, levar uma pessoa querida, o pai, a mãe, um irmão, ou um filho, ou ainda um amigo, naquele dia, o Senhor Jesus limpará de nossos olhos toda lágrima. Apocalipse 21, 4. Meu irmão, minha irmã, dentro de pouco tempo aquele que há de vir virá e não tardará. Hebreus 10, 37. Desejo animar você a seguir em frente. Se tiver uma luta grande, lembre-se dos heróis da fé. Eles venceram barreiras, enfrentaram reinos. Eles venceram. Você também pode ser um vencedor, uma vencedora. Se você estiver neste momento enfrentando lutas e provações, reafirmo diante de você a minha fé e a minha confiança em Jesus, o meu Salvador. Jesus nunca nos abandonará. Ele é fiel, Ele prometeu, e eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28. As aflições vão passar. E se elas forem duras demais, lembre-se do que Paulo escreveu aos Romanos. Tenho por certo que as aflições deste tempo não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Romanos 8, 18. Se a visão das 7 igrejas me traz uma mensagem, a mensagem é esta: eu não vou desistir nunca do Senhor Jesus. Ele é o meu Salvador. Ele passeia pelo meio da igreja para me abençoar. O Salmo 33 diz, os olhos do Senhor estão sobre os que o temem e esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Que Jesus, a figura central das cartas às 7 igrejas, o tema principal do Apocalipse e o centro das Escrituras, seja também o dono do seu coração. Na última carta ele implora, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta e me deixar entrar, cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3, verso 20. A minha pergunta é, Jesus é o centro da sua vida? Ele é o dono do seu coração? Ou ele ainda está do lado de fora implorando para entrar?
As minhas últimas considerações eu quero fazer aqui junto ao túmulo de João, o discípulo amado. Eu não sei muitas coisas desta vida, embora já tenha aprendido algumas. As que eu não sei, elas são muito mais e maiores do que as que eu sei. Todavia, das poucas coisas que eu sei, uma é certa demais. E essa uma que é certa demais são palavras do Senhor Jesus. E ele diz assim: todo que o Pai me dá, esse vem a mim. E o que vem a mim, eu nunca lançarei fora. João 6,37. Vá a Jesus agora. Ele nunca lançará você fora, mesmo que a vida e o mundo rejeitarem você, Jesus nunca o abandonará. Corra agora para os braços do inigualável Jesus e Ele satisfará os desejos do seu coração. Ele colocará a peça que está faltando em sua vida. Ele dará sentido à sua existência e quando tudo aqui terminar e você, pela graça de Deus, for um vencedor, então as palavras de Apocalipse 3:21 serão para você. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Amém, amém e amém.